Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês um jogo que é o meu queridinho. Por quê? É um jogo de percepção de risco, ele se chama o jogo de cartas de percepção de risco e ele traz a percepção de risco, essa capacidade que nós temos, essa habilidade, essa competência que nós precisamos perseverar no desenvolvimento dela, mas ele traz de uma maneira lúdica, ele traz gamificado e ele traz para a vida, ele traz 360 graus. Então, o jogo ele vem nessa caixinha, tem aqui um guia de instrução. Por quê? Porque eu gosto de explorar esse jogo. Ele pode, ser explorado além das 3 rodadas que eu coloquei aqui, mas com certeza essas 3 rodadas ele vai fazer o seguinte: ele vai desenvolver o pensamento da falha, o reconhecimento do perigo e do risco e o pensamento na hierarquia de controle. Então nós temos 100 cartas, algumas na cor amarelo, e aí eu vou explicar o propósito disso, cartas na cor vermelha e cartas na cor verde. Gostou? Então vamos lá, vamos ver a primeira rodada, como que a gente faz. Vamos começar. Então, na primeira rodada, vocês viram que eu organizei a minha bancada. Então, tá aqui minha caixinha, meu guia de instrução, as cartas verdes, que nós vamos depois explorar um pouco mais. E eu organizei, olha só, as cartas vermelhas e amarelas. A gente pode jogar de 2 até 6 pessoas, tá legal? E é importante, em cada rodada, nós termos ali um moderador, um mediador, alguém que vai acompanhando o que está sendo produzido em cada rodada, alguém que vai fazendo com que os conceitos que estão sendo trabalhados, as pessoas possam, primeiro, aderir aos conceitos, refletir sobre aquilo e traduzir no dia a dia, até porque esse jogo, ele é um jogo 360 graus, ou seja, segurança pra vida. Legal? Agora, vamos lá. As cartas vermelhas, elas são de situação e as cartas amarelas, elas envolvem gente nos mais diversos estados. Gente dormindo, gente acordada, gente fazendo alguma coisa, gente não fazendo nada, mas é gente. E na carta vermelha, você vai encontrar situação. Então, na primeira rodada, todo mundo em volta da mesa, as cartas organizadas, o moderador diz: começando. Então, nós vamos começar. Nós definimos um sentido e cada pessoa na primeira rodada pode pegar até 10 cartas. 10 cartas entre cartas amarelas e cartas vermelhas, ok? Então, olha, eu vou pegar aqui 5, 6, 7 e vou pegar 3 cartas amarelas. Olha lá. Peguei as minhas cartas, olha só. Vou aqui colocar para vocês, ó, peguei alguém fazendo um serviço de solda, peguei um sinal vermelho, peguei um andaime, um espaço confinado, uma baia de resíduos, peguei um animal peçonhento, peguei um trabalho noturno, peguei pessoas brincando no trabalho, peguei uma pessoa fumando e peguei um PCD. Ok? Alguém numa cadeira de rodas. E agora? Primeira rodada, todo mundo com as suas cartas, todo mundo já entendeu as suas cartas? Legal. Agora, nosso mediador vai marcar o tempo para que em 3 minutos as pessoas criem a maior quantidade de cenários de risco possíveis, combinando as cartas. Então, por exemplo, uma pessoa brincando num trabalho, num serviço de solda. É possível isso, gente? Possível, né? O que não pode é criar cenário impossível. Mas se é possível, olha lá, já tá valendo um cenário. Um animal peçonhento, quando a pessoa tava fazendo a solda. Olha, de novo, já tenho 2 cenários aqui. Uma pessoa fumando, querendo já entrar no espaço confinado. Gente, o que pode dar nisso? O que pode dar nisso? Um trabalhador noturno, que vai estar sozinho, ó, e vai fazer um trabalho em altura, vai subir num andaime. E aí, gente? E o sinal tá vermelho e o PCD quer passar no sinal vermelho, ele quer atravessar, tá vermelho pra ele. Tá dizendo lá, ó, você que é pedestre, tá vermelho pra você, pedestre. Ah, mas não tá vindo nenhum carro, eu vou. Então, olha só, aqui eu tenho 2 cenários, 3 cenários, 4 cenários, 5 cenários. O da baia de resíduos, de repente, alguém fumando também perto de uma baia de resíduos,
a gente não sabe, né, que resíduos, se são materiais explosivos, perigosos, não é verdade? Químicos. Então, olha só, 2 cenários, 4, 5, 6 cenários. E aí, acabaram os 3 minutos. E eu já tenho 6 cenários. Você entendeu? O que a gente está desenvolvendo aqui, gente? Pensamento da combinação do perigo e do risco. Essas combinações perigosas que precisam ser construídas, combinações que são precursoras de acidentes, não é verdade? Por quê? Porque aqui nós estamos combinando condições, situações, comportamentos de risco. Gostou? Então, vence na primeira rodada quem conseguiu combinar o maior cenário de riscos. Legal, né? Agora, nós vamos para a segunda rodada. O que nós vamos fazer na segunda rodada? Cada participante, independente da quantidade de cenários que criou, ele vai escolher agora 3 cenários. Então, de repente, olha só, eu vou escolher 2 cenários que estão aqui e vou escolher esse cenário aqui do trabalhador noturno com o andaime, ok? Vou deixar esses meus outros cenários de lado, porque nós vamos explorar agora estes 3 cenários. E o que nós vamos fazer? Olha, gente, que legal! Nós vamos usar a metodologia do ORIF, do e se. Então, para cada um desses cenários, os participantes devem construir 5 e se's, ou seja, 5 falhas possíveis que podem acontecer aqui. Então, vamos lá. E se eu estiver sozinho no trabalho noturno? E se esse andaime for improvisado? E se eu não fizer a permissão de trabalho, não fizer a análise preliminar de risco? E se eu estiver com pressa? Por quê? Porque eu vou arrumar uma situação ali que está parando todo o meu terceiro turno, não é? Então, olha só quantos ICs eu já criei aqui. O da PR, o da PT, o do andaime que está improvisado, que está com calço de madeira, que está num ambiente ali irregular, eu tô sozinho, não tenho autorização e não sei, nunca subi. E se eu nunca subi? E se eu não fui treinado? Olha só, gente. E aqui? Né? E se na hora que eu tô fazendo um trabalho de solda, aparece ali um escorpião? E se, né, eu estou sem perneira? E se eu estou numa área fazendo esse trabalho sozinho, quem irá me socorrer, não é? E se o ramal ali daquela área não estiver funcionando? Então, olha quantas coisas. É isso que nós queremos despertar em cada participante. E se eu for fazer o serviço de solda com a equipe e nós estamos brincando, fazendo uma brincadeira? E se um quer dar uma lição no outro, não é? E se aquela área é uma área com produtos inflamáveis? E se a permissão de trabalho foi feita no automático, porque a gente queria mesmo era brincar um com o outro, terminar logo? Olha quantas coisas. Nós precisamos construir o pensamento da falha nas pessoas. Então, a segunda rodada, ela é dedicada a essa construção. Não tem tempo. É o tempo que as pessoas precisam para que nos 3 cenários elas construam até 5 falhas. E aí, qual o papel do moderador, do mediador nesse momento? Ajudar as pessoas a explorar as falhas, aquilo que pode acontecer. Não aquilo que é impossível, mas aquilo que pode. Gostou? Agora nós vamos para a terceira rodada. Vamos começar a terceira rodada? Tá ansioso para terminar? É interessante o seguinte, ó, na primeira rodada venceu quem marcou o maior número de cenários. Na segunda rodada venceu quem conseguiu completar ali com os 5 ICs, apresentar, e são ICs coerentes. Às vezes as pessoas no meio da brincadeira trazem os ICs impossíveis e aí elas são desclassificadas, mas elas tentam, viu, gente? E aí nós vamos para a terceira rodada. E na terceira rodada, os nossos participantes são convidados a escolherem a carta verde. A carta verde, gente, ela é a hierarquia de controle. Então, ó, vou escolher 3, tá bom? Sem ver. 3 cartas. Então, a primeira carta que eu escolhi, ó, EPI. A segunda carta, brigadistas. E a terceira carta, supervisão, ter a supervisão. E aí eu vou usar essas terceiras cartas. Ó, o EPI é o quê na hierarquia de controle? É uma defesa. Brigadista também é defesa, certo? E a supervisão? A supervisão tá ali para garantir o quê? A gestão. Então é um controle administrativo. Legal? Lembra da hierarquia de controle? EPIs, controles administrativos, engenharia, substituição e eliminação. E aí eu vou usar, né, olha, o brigadista para acompanhar o serviço
serviço de solda para fazer aqui o controle do animal peçonhento. Perfeito, né, gente? Eu consigo. Os EPIs podem ser utilizados. Aqui a pessoa que tá fumando precisa do EPI, precisa de tudo, né, gente, para estar nessa área. Então ela tá sem nada. E a supervisão, gente, a supervisão aqui no Pessoas Brincando, a supervisão para esse camarada que quer fazer o trabalho em altura, a supervisão dessa pessoa também que tá ali, né, atravessando a rua no sinal vermelho para ela, poderia ajudar? Então, legal. Cada hierarquia de controle, né, ela tem ali uma pontuação e vence quem tem hierarquias de controle que são de substituição e eliminação. No meu caso, a gente tá fazendo gestão, né? Nós não eliminamos e nós não substituímos, mas nós gerenciamos tudo isso. Então, se ninguém no meu grupo conseguiu eliminar ou substituir, então eu sou uma candidata a vencer o jogo. Legal? Gostou? Com isso, a gente acaba encerrando o jogo e ensinando as pessoas que nós podemos ter perigos e riscos, mas nós temos que ser persistentes na mitigação, na substituição e na eliminação. Legal, né, gente? Então agora você pode levar esse jogo para o seu time e começar a perseverar junto com eles na percepção de risco, trazendo uma experiência de aprendizado diferente. Muito obrigada e até a próxima!